Hoje nós vamos começar, eu avisei no domingo, avisei na virada, no culto da virada. Hoje nós vamos começar o estudo sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Inclusive, se você não assistiu ainda o filme de Lutero, tem no meu canal disponível lá, PR Joel Paulo. É o vídeo mais assistido no meu canal. Depois você pesquisa. O filme é extraordinário. Já assisti esse filme 3 vezes. Esse filme mostra o que aconteceu lá atrás. A Reforma Protestante. Se hoje você tem uma Bíblia nas suas mãos, escrita em português, isso começou na Reforma Protestante. Para resumir a história, só para vocês entenderem, que a Reforma Protestante, a revolução que começou com Lutero, foi exatamente porque ele não aceitou a distorção da Bíblia. Já naquele tempo, eles distorciam a palavra de Deus, né? A época das indulgências, de todo o sistema religioso arquitetado, montado para explorar as pessoas. As pessoas compravam lugar no céu, para vocês terem uma ideia. E aí Lutero começou a ler, e poucas pessoas sabiam o latim. A Bíblia era apenas em latim, e Lutero conseguiu traduzir a Bíblia do latim para o alemão, e todo o povo passou a ter acesso, e de lá para cá a Bíblia foi traduzida em várias linguagens. Eu acredito que até 2030, pela última vez que eu vi, até 2030, teremos a Bíblia em todas as linguagens. E já tem bastante. E isso começou na Reforma Protestante. Então hoje, se você tem a Bíblia na sua mão, escrita em português, porque lá atrás teve essa reforma. Porque as pessoas iam, e alguns padres, os principais, sabiam falar o latim, e o povo não sabia. Então, o que eles falavam era isso mesmo, e pronto, acabou. E Lutero começou, não, que Deus carrasco é esse? Que Deus maldito é esse? Só vê maldição. Que Deus carrasco é esse? Um Deus só cobra, um Deus só pesa. Que Deus é esse? Está errado. E ele entendeu que o homem é salvo pela graça, e não pelas obras. Foi quando ele, tem coisa errada. E aí começou a Reforma Protestante. Ele pegou as 95 teses dele, e ele pregou essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Ele demonstrou a sua indignação contra aquele sistema religioso. E as 5 principais teses foram essas que a gente vai começar hoje. São 5 solas. Deixa eu só voltar aqui. Nós temos somente a Escritura, que a gente vai ler hoje, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente ao Deus da glória, somente glória a Deus. 5 solas. Extraordinário, isso é libertador. Ele entendeu que o homem é salvo pela graça e não por obras. E isso foi o start de tudo. E esse evangelho genuíno chegou até a gente. Olha que maravilha. Então vale a pena você entender essa história. Hoje nós vamos começar esse estudo de acordo com a Bíblia. O que é essas 5 solas? Elas têm a ver com a Bíblia, tudo com respaldo bíblico, e isso vai fortalecer você. Hoje nós vamos falar sobre somente a Escritura. Semana que vem, somente a Cristo. Serão 5 quartas-feiras. 5 quartas que vão assim impactar a sua vida espiritual. Você que está em casa nos assistindo aí, não perca esse estudo. Serão assim 5 cultos de fortalecimento mesmo. O conhecimento da palavra de Deus é libertador, transforma tudo, muda tudo, e é o que vai acontecer na sua vida. Amém, gente? Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. 2 Timóteo 3, verso 16.
Quero dar as boas-vindas para vocês que estão aqui pela primeira vez. Deus abençoe vocês, tá? Sejam bem-vindos. Vamos lá, 2 Timóteo 3, verso 16. Acharam? Curvem a cabeça, fechem os olhos. Espírito Santo nos traz a direção que precisamos. Queremos aqui ouvir a sua voz. A sua palavra é tudo que precisamos. Fale ao nosso coração. Não deixe nada roubar, tirar a nossa atenção. Fale com cada um que está aqui, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Gente, veja só, como a gente está resolvendo a questão do telão, às vezes dá para colocar, às vezes não, aí vocês não vão acompanhar, vocês estão aqui, quem está em casa vai conseguir, vocês não vão acompanhar esse texto que eu vou ler aqui. Aí o que eu vou fazer? Esse texto aqui que eu vou ler, que é muito importante, eu encaminho no seu zap, no zap de vocês, tá? Se eu esquecer, vocês podem me cobrar. Por qual razão somente a Escritura? Dessas 95 teses, dentro delas temos esses temas principais, que são 5. Por qual razão somente a Escritura? Por que eles queriam isso? Somente a Escritura. Em outras palavras. O que, gente? Só a palavra. Nada além da palavra. Eu não posso acrescentar nada nessa palavra e nem tirar. O texto que eu separei é rápido que eu vou ler. Diz assim, ó: reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina, escrita única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário. Já vou ler o que está escrito na Bíblia, já? É um texto que eu separei aqui. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Agora olha só. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência do cristão, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando ou que está expondo na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então entenda, a única coisa que pode convencer o ser humano do seu pecado, o que, gente? A palavra. Por que somente a Escritura? Porque eu não posso chegar aqui e pegar a minha experiência pessoal e fazer dela a pregação do culto. Não posso. Posso citar, mas o que converte, o que tem que ser pregado é a palavra de Deus. Eu não posso, por exemplo, eu tive um sonho, aí eu chego aqui para a igreja inteira e eu quero introduzir o meu sonho na Bíblia. Está errado. Outra coisa, lembra que teve aí um sujeito, ano passado, que surgiu com uma profecia? Lembra disso? Que tantas pessoas iam morrer. Lembra disso? Não, teve gente que nem saiu de casa com medo. Eu recebi vários mensagens desse vídeo, e as pessoas me perguntavam assim: o que você acha disso? Eu falei: o que eu acho? Isso é uma tremenda palhaçada, não existe isso. A única profecia que existe está aqui, ó. Eu vou profetizar no culto. De que maneira? Palavra de Deus. Eu posso profetizar o que está aqui, não o que vem de mim. Porque senão, imagine, cada um pega o que acha e quer introduzir aqui dentro. Então, essa Bíblia ainda está aberta. E os 66 livros estão fechados. Eu quero ouvir a voz de Deus, pastor Joel. O que você me aconselha? Leia a Bíblia. Eu não posso introduzir nada aqui dentro, gente.
Por isso que nós chamamos de heresias as coisas que as pessoas fazem aí fora, dentro de uma igreja que se diz evangélica, coisas que estão fora da Bíblia, está errado. Tudo que eu vou fazer hoje, eu primeiro pergunto, o que a Bíblia diz sobre isso? Pastor Joel, aqui na igreja vocês fazem isso? Nós fazemos o que a Bíblia determina. O que não está nela, nós não fazemos. E eu posso falar isso para vocês, porque antes de ter o esclarecimento do verdadeiro evangelho, eu vivi muitos anos fazendo heresias, levando o povo às heresias. Então eu tenho moral para falar isso para vocês. Coisas que não estão dentro da palavra. Então assim, somente a Escritura, somente a Bíblia e mais nada. Eu não posso colocar nada dentro dela. Eu não posso pegar carona em versículos isolados. Vou dar um exemplo para vocês, o Carlos é prova disso. Aqui na Avenida Cristiano Machado, estava no semáforo, paramos em frente a uma igreja e tinha uma placa lá. Tem que falar isso para vocês. Campanha da prosperidade. E um versículo de Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor. Pronto, acabou o versículo. O que a faixa tem, qual era a conotação? Eu falo porque eu vivi isso. A mão de Deus vai vir e vai te prosperar. Mas se você ler o versículo, o contexto dele, veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel falando que a mão de Deus veio sobre ele e ele teve uma visão dos planos de Deus. Olha que salada mista. Eu não posso pegar carona em versículos isolados. A Bíblia é pura, gente. Ela é uma espada de 2 gumes que divide alma e espírito, juntas e medulas. Pronto. Ela é direta. Ela não pode fazer isso. Não posso pegar carona nela. Entende? Então somente a Escritura, porque eles estavam cansados. Você vê, as indulgências. Onde está escrito na Bíblia que eu tenho que comprar lugar no céu? Está escrito? Tá, gente? Mas o povo fazia. Por que o povo fazia? Porque o povo não conhecia somente a Escritura. Você, depois assiste o filme, as pessoas, eles gritando assim, compre um lugar no céu, compre o lugar do seu filho que morreu, compre lá, vai ficar mais perto de Deus. E tinha gente que enchia os cofres daqueles religiosos. Tudo porque o povo não sabia somente a Escritura. Deu para entender? Somente a Bíblia, mais nada. Onde a Bíblia para, eu paro. Eu recebo tantas perguntas que se a Bíblia não me dá resposta, eu não tenho respostas para dar. Eu já falei para várias pessoas, olha, a Bíblia não fala sobre isso. Agora, analisando o que está escrito no livro tal, o que o apóstolo Paulo diz, eu prefiro ficar com essa opinião, porque aí se eu ficar com essa opinião, eu não firo os princípios bíblicos. Ok. Somente a Escritura. Várias vezes eu já recebi conselhos não, né? Entre aspas. Pastor Joel, por que você não faz isso na sua igreja? Por que não faz? Não vou fazer nada que esteja fora. O que tem no culto aqui? Palavra, oração, louvor e adoração. Mais nada. O máximo que eu já dei aqui foi um convite, em todos os horários de cultos, para você convidar uma pessoa para vir no culto com você. Mais nada. Não tem tomar lá da cá. Domingo vai ter. O que vai ter domingo aqui na igreja? Culto. Culto a quem? E vai ter uma cerimônia que nós chamamos de ceia. Mais nada. Vai ter. Domingo é dia de buscar qual bênção? Não. É dia de buscar o abençoador. Quarta-feira que vem.
Sim, mas buscar o que do quarta que vem? Bênção? O abençoador. Vai ter culto da vitória? Vai o culto da vitória. Qual é o culto da vitória que tem aqui? Você vencer a si mesmo. Amém? Agora, levando isso para o lado da Bíblia, 2 Timóteo 3, verso 16, gente. Posso ler? Posso? Diz assim, ó. Não, vamos ler no verso 15, no verso 14. Começar no verso 14. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, Paulo falando com Timóteo, tá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, só para você entender, Timóteo, ele aprendeu a Bíblia com seus avós. Os avós de Timóteo, eles haviam ensinado, mas exatamente a avó de Timóteo, ela havia ensinado Timóteo sobre as Escrituras. Então Paulo fala, você aprendeu desde pequenininho, desde a infância você aprendeu as sagradas letras, ou seja, as sagradas Escrituras. Por isso que é importante a Atos Kids. A gente tem Atos Kids, a igreja da criança aqui, uma igreja somente para as crianças, desde cedo aprendendo as Escrituras. Melhor maneira de você ensinar o seu filho é com a palavra de Deus, como Timóteo. Aí no verso 16 diz assim, gente, vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por quem, gente? Por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, preste atenção aqui, por favor. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Tem uns descrentes por aí, uns incrédulos, ateus, né? Que falam assim, quem disse que a Bíblia foi escrita por Deus? Quem disse que a Bíblia é de Deus se ela foi escrita por homens? De fato, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, em épocas diferentes e culturas diferentes. Mas os 66 livros se completam. Você não vai ver eles caindo em contradição. Me explica uma coisa, como pode? Mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia, em épocas diferentes e culturas diferentes, e não tem contradição. Só tem uma explicação. Toda palavra inspirada por Deus. E outra coisa, lá em Mateus 24 fala sobre pandemia. Jesus disse que teríamos fome, peste, terremotos e pandemia. Estamos numa pandemia. O livro de Isaías, o profeta Isaías falou sobre a morte da ovelha muda ao matadouro. Isso foi 500 anos antes de Cristo. Parecia que Isaías estava no dia da morte de Cristo. Mas por que Isaías conseguiu escrever? Porque Deus revelou a ele o que estava por vir. E ele conseguiu escrever isso. Ou seja, essa palavra, ela é de Deus. Ela é inspirada por Deus, ela corrige, ela educa, ela repreende. Eu pergunto para vocês, eu preciso de mais alguma coisa? Eu só preciso dessa palavra, mais nada. Eu não preciso de... É igual tem gente que fala assim, eu quero uma profecia. Eu vou lá naquela igreja, porque ali o pastor tem profecia. Pelo amor de Deus, se essa profecia não é suficiente para você,
Que dirá do homem? Do homem não, porque não existe profecia do homem. Todos que pregam a palavra são profetas. E a profecia que eu tenho que profetizar é essa aqui. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou profetizando. A pregação de domingo, o que eu fiz? Profetizei. A minha palavra? Não. Palavra de Deus. É como se eu chegasse aqui e falasse, gente, é o seguinte, não está escrito na Bíblia não, mas só que é o seguinte, eu penso assim. Não. Não é que eu penso assim. Como assim? Não. O que diz a palavra? Amém? Somente a Escritura. Mais nada. Mais nada. É o que eu falo para as pessoas na live. Como é que, pastor, eu quero saber, será que eu estou fazendo errado? O que diz a Bíblia sobre isso? Eu estava fazendo as contas hoje. Sabe quantas lives e cultos online desde maio de 2019? 350. Aproximadamente 350. 350 transmissões ao vivo, gente. E tudo com a palavra de Deus. Até hoje não apareceu um para contestar o que eu falei. Por quê? Pode não concordar comigo, mas não pode contestar a palavra de Deus. Pode não gostar, tem gente que não gosta que eu falo de heresias, gente que não gosta não. Eu vou falar uma coisa para você, posso falar uma coisa aqui diretamente? Tem gente que gosta de ser enganado, essa é a verdade, gente. Tem gente que gosta de ser enganado. Aí quando você fala algumas coisas assim de heresias, você fala mal mesmo, fala mal de acordo, porque a Bíblia critica isso. O apóstolo Paulo fala que no nosso meio, melhor dizendo, no nosso meio, iriam surgir falsos profetas com falsos ensinos e com heresias. Então o apóstolo Paulo ele já vem falando sobre isso. Então o apóstolo Paulo já vinha criticando isso. Então quando você fala alguma coisa que esse pessoal gosta, Galo cantando agora, mas quando você fala alguma coisa que esse pessoal gosta, eles ficam contra. Gente, não tem jeito, é isso e pronto, acabou. Hoje essa é a minha cabeça, não vou fazer nada para inchar a igreja, nada. Não, é a palavra de Deus. O que vai trazer você quarta-feira que vem aqui? Jesus e sua palavra. Nada mais. Amém? Vai ter o que no culto assim? Vai ter alguma coisa? Se a palavra não é suficiente, não será outra coisa. Somente a Escritura. É maravilhoso. Amém? É maravilhoso. Só a palavra. Eu vou fazer aqui a oração. Vou pedir aqui a oferta. E você vai embora para a sua casa. O que vai ficar na sua cabeça hoje, desse culto? A palavra. Louvamos, adoramos, mas você não vai esquecer do que foi falado. Amém, gente? Falei para minha esposa, Bruna sabe disso, falei para os meus amigos, que se for para eu pregar, se for para ter uma igreja, que não é somente a palavra, eu prefiro não ter. Eu prefiro fechar as portas. Prefiro fechar as portas. Se essa porta está aberta, quem vier aqui vai ser para receber essa palavra. Amém? Nada mais. Cuidado. Tudo que você ouvir, hoje em dia, com isso aqui, você vê esse vídeo mesmo que eu falei para vocês, dessa falsa profecia, ele viralizou. Isso aqui é uma arma hoje. Qualquer mentira viraliza, gente. Então hoje em dia as pessoas fazem um vídeo, montam um vídeo. Hoje qualquer um pode pegar uma câmera e ligar a câmera, abrir, falar o que quiser, tal, aquela coisa toda, e vai viralizando. E as pessoas que não buscam
o que é verdadeiro, elas acabam se entregando a isso. Aí aceitam qualquer coisa, é isso mesmo, não ouvi pastor falando. Não, o que diz a palavra de Deus? Amém?